Shalom, galera, paz de Deus com todos. Aí vamos falar hoje aí de um cristianismo nada inteligente, né? Isso por parte de pseudos apologetas antes-adventistas, né? Como o pastor aí do cristianismo inteligente e outros mais, como por parte de próprios adventistas, os cristãos fiéis, que com uma visão para sustentar a sua própria ideia profética, né, tira de contexto ou aplica de maneira errada tanto a palavra de Deus como os escritos da irmã White. E ao aplicar errada tanto a palavra de Deus como o escrito da irmã White ou alguns comentários teológicos, né, a gente acaba colocando a culpa naqueles que escreveram. Será que a culpa de a interpretação errada de alguns textos bíblicos seria de Deus? Ou como muitos adventistas fazem, e não adventistas, aqueles para pregar confusão maiores e fazer com que a culpa caia sobre Ellen White e seus escritos, distorcem, né, do contexto muitos textos que elas escrevem, né? Agora, essa ideia, né, que o pastor deixou aí em seu vídeo de que o Papa seria a besta que, que estaria montado na mulher, que depois ia destruir a mulher, isso é uma falácia grande que mostra, né, que não lê aquilo que ele diz que lê, porque se lesse dentro do contexto ele saberia, né, do que estaria falando. Mas dentro do panorama escatológico, vamos dizer assim, historicista, a gente pega ali aquela faixa ali de Apocalipse 19:11 até 14:12 e enxerga o grande conflito de uma maneira mais afunilada, né? E tudo isso envolvendo os fiéis e a guarda dos mandamentos de Deus. Agora, se o pastor Otávio, eu acho que ele vai ser salvo por guardar o domingo, espero, né, assim como muitos, encontrar ele lá no céu, não porque guardou um dia ou não, mas porque foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas eu creio que eu, sendo salvo pelos méritos de Cristo, eu, como resposta de amor e obediência àquilo que ele pede, vou guardar seus mandamentos, que para mim o santo sábado continua sendo válido como todos os demais, né? Mas nesse escopo apocalíptico e afunilamento do livro, antes dos derradeiros dias finais, retrata ali no Apocalipse 12 a história da igreja, até que ela vem e se instala nos Estados Unidos, que é a terra, que mais tarde no 13 a terra vai se tornar uma besta perseguidora, fazendo a imagem, a besta do mar, que aí sim é Roma nas suas fases, principalmente papal, né? E afunila, né, para aquela imposição da marca da besta. E aí lá no capítulo 17, né, a grande maioria que veio perseguida da Inquisição para se instalar nos Estados Unidos, ela aparece como uma igreja corrompida, né, montada na besta. Aquela igreja corrompida é a mistura da igreja romana com o cristianismo apostatado, né? E a besta que está montada ali é a mistura de todos os reinos, né, que se formaram e culminaram, né, na perseguição do povo de Deus ao longo das eras. Mas agora, também não vamos desdenhar da profecia e daquilo que acontece diante dos nossos olhos, né? E sabemos que quanto mais o tempo passa, mais perto da volta de Jesus estamos. E que fatos relevantes e gritantes da profecia estão diante dos nossos olhos nesses dias. Não vamos focar a nossa escatologia, né, em uma pessoa, um papa americano, mas nós sabemos que a profecia aponta de uma união ou um chamego entre esses dois poderes que vai, né, levar a nação americana a abandonar seus princípios, né? Os protestantes, os republicanos vão abrir mão de muitas coisas para então instalarem naquele país leis dominicais e perseguirem os fiéis dos últimos dias. Deixa o seu like,
Senta o dedo aí, tamo junto, até a próxima.